Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante e host. Estamos começando mais um episódio naquele podcast que você sabe onde tudo é permitido desde que com consentimento. E tudo isso só é possível graças à nossa patrocinadora, que é a Fatal Model, a maior plataforma de anúncios para acompanhantes do Brasil. Você sabia que a Fatal é o 22º site mais acessado do país? São mais de 20 milhões de usuários mensais. E a Fatal não é apenas a maior plataforma, mas também é a melhor. Lá você encontra acompanhantes com mídias de comparação 360 graus e documentação verificada. Você ainda tem a opção de ser um contratante premium, que permite que você leia e escreva avaliações, te dá acesso a conteúdos exclusivos e a diversos outros benefícios. Fatal Model é respeito, segurança e dignidade. Agora eu quero apresentar o meu co-host, que ele está aqui mais uma vez com a gente, o ex-BBB e criador de conteúdo, Wagner Santiago. Seja bem-vindo de novo. Olá, Nina, é um prazer. Prazer é meu ter você aqui para fazer esse bate-papo, viu? Obrigado pelo convite. Eu adoro participar do Acompanhadas. Sou anunciante também no Fatal Model. Verdade. É um prazer estar aqui. E vamos bater esse papo, vamos conversar um pouco, vamos botar as cartas na mesa, né? Como a gente sempre faz, com bastante dignidade e respeito, que é a nossa marca. É isso. Deixa eu apresentar a nossa convidada já para integrar ela aqui nesse bate-papo. A nossa convidada é autora do livro Vem Transar Comigo. Se define como sexpert, ou seja, especialista em sexo. Psicóloga e sexóloga, atende casais há mais de 25 anos. Ela deve ter muita história, né? Nossa, queremos saber muitas. Então vem conversar com a gente, Tati Presser. Seja bem-vinda. Obrigada. Tô quase há 30 anos, esse 25 anos já tá atrasado? Já tá um tempão. Então, olha só, a gente tem um quadro aqui que a gente sempre começa com ele, que é o Preliminares. O Preliminares é umas perguntinhas só pra quebrar o gelo mesmo. Uhum. E aí, eu vou já começar aqui com uma curiosidade minha, é que, normalmente, a gente começa o podcast perguntando pra pessoa, quando é um homem, se ele já contratou. Uhum. No seu caso, eu quero saber se você já foi contratada por acompanhantes. Por acompanhantes, não. Se eu já contratada, não. Mas você já contratou, então? Vai que já, né? Você falando isso, eu me lembrei. Todo mundo acha que a maior fantasia do homem é 2 mulheres, né? Transar com 2 mulheres. É a maior fantasia da mulher também, né? Estatisticamente falando. E eu tinha, obviamente, sou mulher, tinha essa fantasia. Então, isso faz muito tempo. Eu tava com um cara e eu acho que ele contratou uma mulher. Ele não me deixou, assim, muito explícito, mas pela situação, eu acho que era uma mulher quando nunca mais via mulher, nunca mais nada. Inclusive foi meio frio, assim, e tal. Se foi frio, provavelmente foi contratado. Foi uma contratação não adequada. Não foi uma escolha certa. Não tô dizendo que isso é sempre, hein, gente? Pelo amor de Deus. É brincadeira. Mas nesse caso, acho que ele botou uma venda. Foi uma parada meio cafona. Ele tentou fazer uma surpresa. Tentou ser um troço que foi uma coisa meio… Agora, você já indicou que casais, ou de repente uma pessoa contratasse? Sim, porque o que acontece? Assim, eu sempre falo que fantasias, elas têm que ser desconstruídas, né? Então, se por acaso você tem essa fantasia, por exemplo, de transar com mais uma mulher, com mais um homem, enfim. Começa, por exemplo, com virtual. Aí você vem do virtual, aí de repente você pode ir, sei lá, pra um clube de swing e não fazer nada, só olhar, só assistir, ver, né? Porque o clube de swing é cheio de regras, entendeu? Tipo, não toca aqui, não toca lá, né? Então ninguém vai te tocar, ninguém vai fazer nada com você. Quem manda ali é a mulher, então relaxa, você pode ir só pra assistir, que tá tudo certo. E no mínimo, você vai pegar material pra cacete pra transar o ano inteiro. E daí você vai desconstruindo. E outra opção é também contratar uma acompanhante. Também já tive casos de contratação de acompanhante com pessoas que tinham alguma deficiência, que é algo relativamente comum de se fazer nos Estados Unidos. Mas é interessante, eu te perguntei se você foi contratada por acompanhantes justamente para fazer alguma terapia nesse sentido, porque isso acontece dos dois lados. Assim. Sim. Ela tanto precisar entender algumas coisas psicológicas e até da própria sexualidade. Você pensa em todo esse tempo, não. Agora, os meus amigos que são atores pornôs me perguntam muita coisa, mas nunca fui contratada, realmente. E Tati, qual que é a curiosidade desses amigos? Me perguntaram sobre lubrificação. Se tinha alguma forma, por exemplo, sem ser colocar um lubrificante… O que, gente, pelo amor de Deus, lubrificante é vida, então, né, de não usar lubrificante. Tem algumas formas de você… lubrificar a boca, por exemplo, estimulando aqui, colocando a língua no céu da boca. Tem alguns truquezinhos para poder fazer, por exemplo, um oral
lubrificado. Você pode também, dentro do canal vaginal, entrar… assim, depois do ponto G tem o ponto A, que você estimula ali nesse ponto e vai estimular a lubrificação natural do canal vaginal. Então, assim, coisas assim, uns truques. Geralmente é na base do truque que os meus amigos… Interessante. Você sabia Muito esse do ponto A? Não, o ponto A não conhecia. Isso eu também não mas sabia. eu sou um defensor do lubrificante. Não, eu também. Esses Lubrificante dias é até eu vida. tava saindo com uma garota, ela falou, não, mas eu tenho lubrificação natural. Eu falei, não tem problema, quanto mais melhor. Eu sou um grande defensor do lubrificante. Já que vocês estão falando de lubrificante… Já vamos Olha falar só. desse. tem o meu iPod… Deixa eu mostrar. Que isso é uma experiência diferente em lubrificante, Uau. que foi uma ideia assim que eu tive de trazer realmente uma experiência diferente. Não sei se vocês sabem, mas existe um apagão sexual. A galera mais jovem não tá transando. Isso é um problema, entendeu? Um problema real. As pessoas não convivem, não conversam, não transam, não se tocam. Então é trazer tipo uma experiência diferente que parece um vape, não é, por isso que chama iPod. Parece muito. Né? É sensacional a Você ideia. chupa, tem o lubrificante direto na boca e vai pro oral. Então é trazer uma experiência diferente, não passa pela boca, tem esses sabores malucos. E você suga vape. igual vape. Só que em Gente. vez de sair fumaça, vai sair lubrificação. Eu já então, meti a mão lubrificantes. aqui. Uau! Caramba. E são esses sabores que diferentes demais. e Muito, tal. muito. É tentando trazer essa galera mais nova para o mundo, né? Pro real, pra… Criando pra meios, transar, né? entendeu? Criando meios. Criando meios com experiências diferentes. Sim. Mas eu falo muito, então continua seu… Não, já vamos continuar entrar nesse assunto aí, que eu quero saber por que você acha que os jovens estão transando menos, mas para isso eu já vou introduzir o quadro Finalmente. Vamos entrar nos assuntos aqui que mais nos interessa, que a gente tá curioso. Sim, Por que demais. você acha que o povo tá transando, Bom, isso é uma os estatística, jovens? né? Então é uma realidade, Aham. mas assim, vários motivos. O social, as mídias sociais fazem com que você se conecte menos no real e mais no virtual. O excesso de pornografia na internet também tá ali na mão, em qualquer momento, em qualquer hora. Então, para um cérebro jovem, para um cérebro já é, mas para um cérebro jovem é muito fácil de se viciar na dopamina, adrenalina, que você acaba ganhando… vendo, né, filmes seguidamente. Então, tá tudo no teu controle aqui. Sim. Aí você vai se masturbar, você sabe exatamente como chegar. A masturbação, ela, desse jeito, ela pode criar também a ejaculação precoce, né? Porque você acaba só conseguindo chegar daquele jeito. Então, enfim. O que também a solução é a masturbação, gente. Sem querer falar masturbação, porque masturbação é vida. Então, são vários fatores que, para que ele tem medo de tomar um toco, preguiça de lidar com o outro. Tem inúmeras questões que são altamente complicadas no momento e a gente vai ver a consequência disso e não vai ser boa. Porque quem não transa enche o saco da pessoa alheia, entendeu? E tá ali preocupado o que tá fazendo dentro de quatro paredes com o vizinho, entendeu? Por quê? Porque ela está reprimida sexualmente. Então, isso vai ter consequências e a gente já tá vendo isso. O resultado disso. Estamos já Mas vendo isso. essa questão do conteúdo, você é do tipo de profissional que defende a pornografia ou é contra? Pornografia, para mim, é entretenimento, não é educação. Então, o problema é esse. É você olhar a pornografia. Aí, quando você fala de jovem… como os pais não querem falar com eles sobre sexo, eles vão deixar aqui para pornografia ensinar, porque é só na cabecinha deles, lindos, que eles acham que os filhos não estão acessando. Uma estatística interessante: até 9 anos, 85% das crianças jovens vão ter acessado, até os 14, 99,9% de todo jovem vai ter acessado pornografia. Aí minha pergunta é: quem que você quer que ensine? É a pornografia ou você? Porque pornografia é entretenimento, não é educação. É a mesma coisa que novela, gente. Pelo amor de Deus, tá ali, corta pau, tem dublê de pau, enfim. Aí o moleque acha que ele tem que durar meia hora. Aí se a gente pensa que 80% da pornografia tem algum tipo de violência contra a mulher, que eu não tô nem dizendo que essa violência seja agressiva ou não, mas que é muita porcentagem. Então a mulher, a menina acha que ela tem que se submeter, enfim… E pior de tudo, que se tudo que eu tô falando é estatística real, gente. Eles acham que aquilo é real.
Eles não conseguem entender que aquilo é uma encenação. Então isso é muito complicado, porque não sou nem um pouco contra a pornografia. Pelo amor de Deus, assisto. Eu e meu sugador amamos pornografia. Zero problema, entendeu? Com pornografia. Mas é entretenimento. Eu vejo que tem alguns profissionais sendo muito radicais nesse pensamento de que, não, pornografia. E não, eu acho que o ideal é você ter um equilíbrio. Gente, tudo que você proíbe vai dar M. Eu acho que o caminho é o caminho que a gente tá seguindo aqui hoje. É discutir sobre. Porque quando a gente guarda a pornografia lá naquela caixinha do obscuro, ela não vai sair de lá e a gente vai continuar alimentando ela enquanto apenas entretenimento e não de maneira educativa. Exatamente. Por isso vem aquele papo de conscientização, né? A gente tá criando uma nova leva de criadores de conteúdo que tá trazendo essa discussão à tona. Sim. Que nós não somos feitos de metal, a gente é de carne e osso, a gente brocha, a gente às vezes não é afim de transar, a gente não é o centro do universo, sabe? O falocentrismo, ele não tá com nada, a gente acaba tornando as relações mais democráticas. Sim. E colocando a mulher e o prazer do casal ou dos casais no centro do jogo. Exato. Não a performance no centro do jogo. Isso é importante, Mas não sei né? se vocês estão sentindo isso. Eu sinto, por exemplo, que eu trabalho com isso há muito tempo, que tá cada vez pior de poder falar. Pra mim tem 3 proibidos, ponto. Que é menor de idade, animal e morto. O resto, com consentimento, tá tudo certo. Então, é zero julgamento. Só que pra você falar, eu falo de educação sexual, né? Então, eu crio conteúdo sei lá, sou YouTube desde 2009, educação sexual. Tá cada vez pior falar sobre educação sexual. Então é uma coisa muito louca, porque parece que cada vez mais existe uma ignorância maior. Você pode falar sobre sacanagem, você pode falar sobre funk da garrafa, whatever, qualquer coisa. Mas falar de educação sexual, meu Deus. Sim, É um terreno parece perigoso. que a gente tá ficando cada vez mais careta, Meu né? Deus, é muito. Sim. E isso o reflexo disso é muita doença dentro de uma sociedade. É gente emocionalmente limitada, é muito complicado. Eu tenho uma teoria que a pessoa que se vicia em sexo, ela se vicia em qualquer coisa. Sim. Vicia em pornografia, ela vicia. Então eu não acho que a pornografia seja o problema. Não. A questão é um vício. Sim, exatamente. Tem pessoas que se tendem a vícios diferentes. Então, compras, comida, álcool, drogas, sexo ou pornografia. Algo, né, do seu cérebro já tem essa tendência de ser, né, dopamina tá aí, né? Então, tem um gatilho a mais, alguma repressão a mais. Algum paciente já te procurou por algum distúrbio Sim. relacionado ao sexo? Não chega a ser um distúrbio, mas sim, é só o fato, por exemplo, a dificuldade que a mulher tem de chegar a um orgasmo é o meu maior. É o que mais. E é triste. Outro dia eu tive uma paciente que chegou ao orgasmo pela primeira vez com 89 anos. Caramba. Aí você olha pra um lado e fala assim, pô, que legal, 89 anos chegou. Mas por outro lado você fala, putz, ela perdeu 89 Passou uma anos. vida toda. Entendeu? Né? Mas sim, tem distúrbios muito mais complexos. Eu queria, inclusive, classificar essa pergunta que ele fez. Vamos classificar essas questões. Por exemplo, qual é o problema que é mais comum casais te procurar pra resolver? E depois você me falar qual é o problema mais comum dos homens e depois das mulheres. O casal é chegar no orgasmo durante a penetração. Que é a grande questão. E aí o homem se culpa. Aí diz, eu não consigo fazer ela. Gente, cada um é responsável pelo seu próprio orgasmo, tá? Desculpa, é real. Tem um funkeiro que ele falou que a namorada tinha tido 100 orgasmos. Isso é possível? É completamente possível, senão é possível é. Aí ele eu falei, mas não tem nada a ver com você, filho. Assim, não tô dizendo que não é necessário ele não ser egoísta e ser generoso, e isso fez vice-versa, diferença. né? Dos dois lados. Mas se ela não tem abertura para isso, não adianta. E isso é um problema muito grande entre os casais, até o dia de hoje. Parece que piora, porque é uma dificuldade muito grande da mulher alcançar o orgasmo durante a penetração, ou seja, via penetração, sem estímulo direto clitoriano. Assim, a FDA americana coloca esse nome de disfunção sexual feminina só para poder investigar uma pílula azul para mulher. Você precisa ter o nome de uma doença para poder fazer a pesquisa, né? E até... Claro, os donos dos laboratórios são homens, então a gente tem muito mais soluções para os homens do que para as mulheres. São pouquíssimos casos de mulheres anorgásticas, assim,
pouquíssimas que eu tô falando, menos de 2%, tá? Então é muito pouco. E não tem muitos outros motivos conhecidos até hoje para que a mulher tenha tanta dificuldade de chegar no orgasmo. Não digo que isso não possa vir a aparecer, eu acho que tem a ver com… Tem alguma coisa hormonal envolvida, etc e tal, mas algo que você grave assim, tipo, sei lá, vaginismo, alguma questão… Me explica uma coisa, assim, que eu já ouvi várias teorias também. O orgasmo pra mulher com penetração, eu não sei se é possível, assim, 100%, porque, teoricamente, o ímen tá ali fora. E por dentro vai ter ali O ímen? O ímen, ó. Clitóris, gente. Desculpa. E lá dentro, beleza, tem o ponto G. Mas é possível chegar no orgasmo com penetração, atingindo… Como? Me explica. Tá, então, na verdade, assim, tem o orgasmo clitoriano e a gente sabe que o clitóris não é apenas a ponta, e sim ele vai por trás dos lábios, beleza. Então, isso justifica o nosso famoso amasso de quando éramos novinhos e não foi. E aí era tesão, por quê? Porque amassava ali não somente a clitóris, mas por trás dele. A terminação nervosa do clitóris e do ponto G, eles se interlaçam. Então, tecnicamente, não tem um orgasmo puramente de penetração, porque essas terminações se interlaçam. Mas quando eu falo de orgasmo por penetração, é aquele orgasmo, por exemplo, onde não tem um contato tão direto. Por exemplo, se a mulher está de 4, né, e o homem está por trás, não tem um contato ali direto, nem no clitóris e nem nos bulbos, certo? Então, assim, e é possível chegar ao orgasmo? É possível chegar ao orgasmo. Então, assim… Que tem alguma coisa a ver com clitóris? Tem, porque as terminações nervosas se interlaçam, mas é algo, assim, muito que acontece lá dentro. Em algumas posições, você acha que ela vai conseguir chegar no orgasmo mais pela uma fantasia, talvez psicologicamente, por questões fantasias? Não? Por exemplo, uma posição de 4, eu também não consigo entender. Eu vou dar um exemplo. Eu só consigo chegar no orgasmo se eu estiver com um brinquedo, pra ter a estimulação ali no clitóris. Aí sim eu consigo chegar no de 4 desse jeito. Que hora você quer? Eu vou marcar você na consulta. Sem estimulação nenhuma ali, eu acho que vai só se tiver uma fantasia que me… Chega a 100. Olha chega só. a 100. 80% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo sem estímulo clitoriano. Não, mas na posição de 4. Sim, de 4. Gente. Você pode… Pra gente chegar na essência do sexo, o animalesco do sexo, a gente tem que realmente tirar muitas camadas de muitas coisas. Por mais que você fale assim, você foi criado de uma forma liberal, não liberal, que não tô nem dizendo que é o meu caso, mas a sociedade está ali para reprimir você. Para você viver o sexo na sua essência, na coisa animalesca, é muito complicado. É muito complicado você se permitir que isso aconteça. Então, quando você fala é psicológico, sim, você tem que colocar ali alguma coisa psicológica que vai travar isso. Mas que é completamente possível você ter um orgasmo sem nenhum estímulo clitoriano. É muito possível. Assim, de 4, ou em posições que nem… Mesmo que seja de frente, mas que não tenha… Eu sempre falo, né, que você acaba fazendo cachorrinho. A mulher encontra uma posição no homem onde ela acaba usando aquele atrito para chegar lá. Exato. Isso é ok, você tá usando o clitóris, mas é ruim porque o seu cérebro se acostuma. Que você sempre precisa chegar naquela posição para você conseguir chegar lá. Funciona, né? E aí, isso é ruim pro cérebro porque ela não tem nenhuma surpresa. Então, aquele fator novidade que as revistas novas antigamente davam. Não sei o que. O que é a novidade? É simplesmente surpreender o seu cérebro. É trazer algo… Então, ele tá lá… não, de 4 agora não vai gozar, não vai jogar. Agora vai… Tem um orgasmo xoxo, porque sabe… De repente você traz e faz uma outra coisa, opa, peraí, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Esse é o grande lance, assim, pra você. E o problema de você trazer o cachorrinho, que é o… que você se acostuma sempre do mesmo jeito. Isso é que eu sempre falo, a grande novidade não é chegar de enfermeira, disso, daquilo. É coisas simples como mudar o roteiro. Então, não fazer sempre a mesma coisa. Eu, há 22 anos, transo pra cacete com meu marido, porque nunca é uma trans igual a outra. E tem milhões de orgasmos sem nem encostar no clitóris. Que, aliás, me irrita se tiver as duas coisas, às vezes. Eu descobri que só era possível ter vários tipos de…
o de 4, assim, eu senti, eu nunca tive, não. Mas eu descobri só quando eu Vai fui… ser minha missão. Pois é, quando eu fui trabalhar como acompanhante, é que eu… Porque daí eu pensei assim, não, agora eu tenho que experimentar de tudo um pouco, né? Deixar ver o que acontece. E aí que eu descobri que eu conseguia, sim, ter um orgasmo em outras posições, de outras formas. Porque até então… E eu me lembro até hoje, assim, qual foi o momento que isso aconteceu. E eu fiquei, assim, chocada. Inclusive, vou abrir mais. Eu tenho certa dificuldade ainda para abrir algumas coisas sobre intimidade. Sinta-se à vontade, mas, apesar do nosso tema ser esse, né? A estimulação com o dedo ali na anal, foi mais ou menos com isso. E eu fiquei chocada porque eu achava que não era possível. Eu acho que nessa época eu já tinha feito, sim, sexo anal, mas nem foi com penetração com o dedo, sabe? Foi só ali mesmo. Porque ali por no cima. ânus é cheio de terminação, Pois né? é. A entrada da mulher. É a entrada. Ali não tem, assim, porque ao contrário do homem que tem a próstata, a mulher… Dentro do canal vaginal não tem pontos sensíveis. Acontece que a parede entre o ânus e o canal vaginal é muito fina. Então tem a mulher até que prefere a anal, porque vai encostar em pontos sensíveis dentro do canal vaginal com a proteção dessa pelezinha, que é entre o ânus e o canal vaginal. Porque para algumas mulheres, não é que elas não chegam no orgasmo durante a penetração, é que é muito intenso. Então, provoca meio que uma sensação de irritabilidade, em vez de ser uma coisa prazerosa. Muitas mulheres gostam do anal por isso. Interessante. Agora, vamos falar da nossa própria sexualidade. Acho que normalizar o sexo sempre é importante. A gente estava falando do casal, que para os casais cai nessa dificuldade de ter orgasmo com penetração. Para os homens, qual que é a maioria, assim? Ejaculação precoce e broxar. E não ter ereção. Tem um outro termo que usam… Até ejaculação retardada também. Retardada, sim. Que é a anargose. Eu nunca acerto essa palavra. Que demora demais, sim. A solução para ejaculação, para todas essas condições… Às vezes a causa é a própria solução. Então, ele aprendeu até hoje a ejaculação retardada ou precoce na própria masturbação, né? Porque aí vem a mãe mais chata, batendo na porta, não sei o que, aí o cara tem que… né? Se acostuma só daquele jeito, aí… mas a solução é na própria masturbação. É engraçado isso, né? Fazendo os exercícios. Até o Catra, ele tinha um peso, ele desenvolveu um peso que eu achava fabuloso para fazer exercícios de manhã, aí é de toalha 10 molhada. a 50 gramas, né? Toalha molhada, esse é o caminho. Uma vez, quando eu fui fazer… Tava namorando com meu marido ainda, aí eu, de repente, isso tá no meu livro, de repente eu olho e falo, bicho, o que é isso? Tem 2 baterias Duracell com um barbante. Ele falou, pá, eu tava numa época de seca, fiquei com medo de atrofiar piroca. Aí eu comecei a fazer os exercícios com o negócio. Falei, cara, a intenção dele tava certa, só que eu acho que muito pesado. Mas com 2 baterias. Caramba, imagina, aquelas redondas. Assim, acho que ele tava querendo, não sei o quanto ele conseguiu usar, porque é muito pesado. Eu imagino que com toalha já não deve ser tão simples. Eu falo primeiro sem nada, depois toalha seca, depois molha, né? Vai num… Sim, gradual. Fase, né? Sim. Igual os das bolinhas também lá pras mulheres. Mas é super importante. Mas eu acho que o grande drama masculino, assim, é até um assunto que a gente foge mesmo, é a disfunção erétil. Sim. Eu sou 40 a mais já, e eu tô levantando essa bandeira, sabe? Falar, o cara depois dos 30, ele vai ter uma tendência a broxar, sim. Tem. E eu nem sou muito fã dessa palavra broxar, eu gosto do termo disfunção erétil mesmo. Sim. Acontece. Às vezes alguma coisa entra no nosso psicológico, que toma conta de tudo ali, por mais que a gente queira transar, por mais que a gente esteja atraído pelo companheiro ou companheira, não vai. E depois que você percebe que não vai, não há o que faça. Não há o que eu vou bater na parede aqui, espera aí, eu vou ali no banheiro 2 minutinhos. Amigo, não vai ter 2 minutos, não vai ter 20 minutos. E pior é que isso pode virar uma bola de neve. Porque aí se ela ri, se ela tem uma reação, sei lá o quê, ou se ele tem enfim. Ou se ele não tá seguro pra contornar essa situação. Aí vira uma bola de neve, aí fica… Esse pra mim é o meu pesadelo de caso clínico. Porque é isso, de repente aconteceu uma vez e…
não tem o desprendimento de pensar, pô, aconteceu tudo certo. Existe é situacional ou global, né? Então, aquela situação, né, a nomeação, ou global é mais de 6 meses. Quando tá mais 6 meses, já é um caso mais sério. E aí, para você reverter quando entra no global por questões psicológicas, é muito complicado. Porque aí você mexe no mais complexo do homem, que é o seu ego, né? É a sua masculinidade, não sei o que lá. E é como você falou, não tem o desprendimento. Eu acho que é show de bola você trazer essa bandeira mesmo. E às vezes pode ser um problema hormonal. Na pandemia, por exemplo, meu marido olhava pra ele e falava, cara, o que tá acontecendo? Aí ele, bicho, não sei. Eu falei, tá batendo punheta? Porque, tipo, alguma coisa. Não. Eu falei, cara, o que tá rolando? Eu sou sexóloga, então na hora eu falei andropausa. O cara tá com baixa testosterona. Assim que abriu, pude ir pro laboratório, ele entra, ele sai resultado, o médico fala, cara, não sei nem como é que você tá andando, porque a testosterona não é só libido, é energia, é não sei o quê. Então, isso é algo que não se fala. Ninguém fala sobre isso. E 80% dos homens vão passar por isso em algum determinado momento. Em que idade começa a aparecer os sinais? É mais novo do que a menopausa. Então começa, como ele falou, aos 40 anos mesmo. Antes que das mulheres, é mais do que as mulheres. E isso leva a questões de automedicação, né? Que é muito complicado. Problemático. Você vê uns moleques novos, assim, ó, viciado em pílula azul, não transam sem pílula azul. E é um horror essa pílula não tem azul. um pingo de autoconfiança, sabe? Pra tratar disso com ele mesmo, sabe? Ou com a companheira ou o companheiro, sabe? Já recorrem a esse método que é o medicamentoso, sem a ajuda de um profissional, que às vezes destravaria isso nele ali só com uma conversa franca. Sim. Sabe? É complicado. Eu tenho um caso de um paciente que, olha a insanidade desse cara. Eu tava contando pro meu médico sobre isso, porque usaram a minha imagem pra falar da pílula azul essa semana. Porque eu tava contando, acho que no Manual do Homem, lá atrás que eu fiz, que uma vez eu percebi que o cara tava de Viagra. Porque não abaixava nunca. Eu já tava tipo, chega, não aguento mais. 6 horas aqui, filho, não, entendeu? Pelo amor de Deus. Não dá. Você percebe, né? Então, o cara crente que tá parfando. E esse paciente, cara, ele tomava na sexta-feira, ele tomava 3. Porque dentro da cabeça dele era tipo, então eu vou poder ficar os 3 dias. Olha que insanidade. Esse cara era um infarto ambulante. Entendeu? Um risco pra ele mesmo. Não, jovem. E é isso que você tá falando. É a quantidade de homem de entre 25 e 30 anos que tá viciado. Porque aí é algo que você acha que você não vai conseguir se você não tiver com. Entendeu? E, gente, é um vasodilatador. Não tem por que um pênis saudável de um homem de 25 a 30 anos tenha problema de irrigação sanguínea pro pênis na cidade. É surreal. É muito louco. E qual que é o motivo da galera tá tomando tanto, assim? Porque eu acho que tem muito a ver com o nosso... Mas você acha que vem também... Minha teoria também que vem desse comportamento do... O homem tem muito medo de broxar. Vou ter que usar a palavra porque é mais fácil, claro, tá? Lógico. E ser ali... não é ofendido, mas ser gozado, ser zoado pela parceira que tá com ele. Sim. E aí é pior também, né? Então talvez ele, pra se garantir, já vai nessa. E também eu acho que a gente volta lá na raiz de tudo, que é a cobrança pela performance. Exatamente. Às vezes o cara ele já tá na pilha, ele assim, fala, cara, Você sabe o que me chega hoje em dia, gente? É muito louco. Hoje em dia, as mulheres e homens também me chegam querem... O que acontece? Aplicativo. Aplicativo, tá. Tem um lado bom do aplicativo, que você conhece pessoas, ok, mas bicho, assim, gente, eu sou a pessoa menos puritana nessa vida, pelo amor de Deus, eu adoro uma orgia, entendeu? 0 puritana. A questão é, essa banalização, e eu não tô falando de moral, tá? Esse povo tá me chegando porque eles querem ser o destaque da semana. Então, como você vai transar com 3 na semana, a mulher quer ser a melhor e o homem quer ser o melhor. Então,
tem esse fator também, que é muito complexo. Então, não é mais uma transa pelo prazer. É uma transa pra se olhar no espelho. Pelo egocentrismo. Né? E se Jogos achar fodão mortais. e ouvir do outro, né? É como receber like no meio da transa, entende? Tipo, mais coraçãozinho. Mas isso é tão comum em cliente que vem pra contratar acompanhante. Tem uns que contratam que eu falo, isso daí mas só isso vem é pra fazer performance. Mas isso é a realidade. Acho que não é puramente às vezes esses o cara clientes. tá ali na cama, né? Tá na cama, tem um espelhão lá, daí você tá lá deitado, você tá vendo o cara se olhando no espelho. Se ele pudesse, ele se comia de tão gostoso que ele é. Com certeza. É exatamente isso. Que tudo é o quê? Fundo de quê? Insegurança. Eu escuto muito nos grupos, assim, também de acompanhantes. Por isso que eu fico preocupada com essa questão do comportamento, sabe? O que nós, mulheres, também estamos… como que a gente tá tratando esse homem que tem ali aquela preocupação também. Porque nos grupos de acompanhantes eu escuto umas coisas assim que eu fico, cara, se essa menina fala isso para um cliente, ela cria mais um cliente de terapia. Porque se o cara tiver uma disfunção ali na hora, broxar, muitas vezes acontece porque eles ficam nervosos e tal. É o normal Já mesmo. aconteceu comigo. Pois é. A diferença de uma profissional para uma outra que não é profissional é exatamente você ter que lidar com essa situação de não fazer uma cara de tipo, eu não acredito que você broxou. Ou sabe, então tudo bem, se você broxou, eu vou embora, paga meu atendimento, tchau. Então, eu escuto umas bobagens assim, de claro que são mulheres que se dizem profissionais, mas não são, porque a gente tem que ter o limite para isso. Então… Mas é uma projeção também, porque o que acontece? A partir do momento que o cara broxa, a mulher pode racionalmente entender que não tem a ver com ela. Porque um dos maiores fatores, por exemplo, de não ter ereção é problema de grana. Então, se a grana tá baixa, vai baixar o pau também, entendeu? É uma coisa… Então, a mulher pode até racionalmente entender isso, mas em alguma parte dela, ela não se sente desejada. Entendi. Entendeu? Acontece. Algo dentro dela fala, cara, eu não fui o suficiente para fazer com que levantasse. Então, por mais que racionalmente ela fala, acontece, pode estar estressado, pode não sei o quê, tá de boa, algo dentro dela tá se questionando. Pode achar que é com ela, interessante. Então é essa coisa de projeção mesmo, assim. E às vezes é justamente o contrário, assim, o cara tá com medo de não atender as expectativas. Aconteceu comigo já com uma garota de programa, eu a contratei para passar a noite toda comigo, no meu ambiente confortável, que era a minha casa, mas eu tava tão afim dela, eu queria tanto que esse dia chegasse, que isso acontecesse, que chegou lá na hora. E aí, amigão? Estamos aqui se pegando, tá super gostoso, né? E como foi o comportamento dela? Então, Nina, no começo ela pareceu entender, mas depois ela achou que era com ela. E aí, acabou a noite meio… Ficou meio sem graça, assim, né? Eu costumo oferecer uma massagem, porque daí, assim, aconteceu a situação, já não adianta colocar pressão. Vamos fazer isso, vamos fazer… Não, daí eu deito do lado, relaxo. Vamos conversar. Às vezes você volta a conversar, a coisa volta a acontecer. Teve algum problema já que te impressionou? De você pensar, nossa, isso eu nunca tinha visto. Me impressiona o quanto as pessoas se complicam. Assim, a vida é real, assim, acabam casamentos. Quanta relação bacana que podia perdurar e que não há uma abertura de ou procurar uma profissional, uma sexóloga, um terapeuta de casal, ou de um médico às vezes, né, enfim… E se desperdiça relacionamentos, é impressionante. Porque é mais fácil você olhar pro lado, por exemplo, e pular cerca do que você resolver a questão ali. E a gente tem uma coisa que, tipo, depois de 5 anos, a frequência e a qualidade, que é pior, de qualquer casal vai cair mais do que 50%. Isso é algo cognitivo, é algo de dopamina, isso é algo não tem nada a ver com… Aí, se você entende de educação sexual, as pessoas não sabem nem onde é o clitóris e o ponto G, a diferença disso, imagina se vão entender isso. Mas se entendem como funciona o cérebro e o sexo, eles conseguem driblar isso. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento sexual tão intenso com meu marido, como se… E isso, você vai olhar pra mim e
mentira. Você tá com ele há 22 anos, você tá mentindo. Bicho, não tô. Por quê? Porque eu estudo, porque eu entendo, porque ele entende, porque a gente sabe criar uma tensão sexual, a gente consegue virar a coisa sempre ser diferente. É real, pode até não ser a frequência, porque eu sou preguiçosa, ele é preguiçoso, a gente tá mais velho e tudo. Mas, cara, quando é pro prédio tremer, e é assim até o dia de hoje. Mas é priorizar, isso me choca. Acho que isso é o que mais choca. O resto, não tem nada chocante. Agora, você e seu marido, vocês são pessoas públicas, né? E no meio, assim, dos famosos, entre as pessoas que também são públicas, você já sentiu preconceito de alguém, assim, de saber que vocês tratam dessa questão publicamente? Lá atrás, lá atrás, total, assim, lá atrás eu me lembro que uma vez o Marquinhos de Palmeira é primo irmão do Niso. Aí ele falou pra minha prima, que trabalhava no Projac também, falou assim: nossa, o Nizinho tá namorando, a gente namorava ainda, com aquela maluca dessa tua prima. Quando a gente começou a sair, eu tava num momento de descoberta sexual. Eu queria entender, porque pra mim era difícil eu chegar ao orgasmo. E eu falava, cara, por que tá todo mundo falando sobre um assunto que, bicho, não entendo. Eu não tinha... Ou eu sofria pelo que eu chamava de sexo com paixão. Então, no início da relação, eu tinha tesão, era gostoso, depois era... Entendeu? Eu não conseguia entender porque todo mundo... Porque ninguém fala sobre sexo e todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Então... E aí eu fui atrás de uma descoberta sexual. Então, tendo experiências, indo clube de swing, fazendo coisas, transando com pessoas, várias pessoas, enfim. E o Niso me encontrou no meio desse negócio. E o Niso é altamente sexual, então eu puxei ele e foi junto. Mas aí era uma época que não tinha tanta exposição. Não tinha redes sociais, não tinha celular, não tinha não sei o quê. Então... E depois, naturalmente, isso durou, assim, uns 3, 4, 5 anos. E poderia acontecer hoje, zero preconceito, porque a gente tá mais velho, tá mais preguiçoso mesmo, assim. Mas cansa whatever. também, né? Tipo... De Sim, buscar muita experiência. Eu acho que eu não seria eu se eu não tivesse feito isso. Assim, se eu pudesse aconselhar todas as pessoas nesse mundo a fazer alguma coisa, bicho, pira com sua sexualidade por um tempo. Pega e pira de verdade. Você vai se encontrar muito mais, se centralizar, se entender muito mais como pessoa. Às vezes as pessoas brincam, é tal workshop, é não sei quantos anos de terapia. Dá uma pirada com a sua sexualidade que você vai ver o quanto isso é de terapia, talvez não uma vida inteira. Você citou no começo dessa conversa o fato de frequentar casas como observadora. Sim. Eu adoro isso. Eu nunca tinha ido a casas, a clubes, e eu fui já a primeira vez que eu fui pra fazer uma presença VIP, pra dar atenção pra galera. Sim. Lá, tirar umas fotos e tal. As 3 primeiras vezes, assim, eu fui só como observador mesmo. Fiquei só lá aquela hora que eu tava programado pra estar lá. Frequentei todos os ambientes. E eu voltei pra casa, sabe, sabendo o que eu queria, sabendo o que eu não queria, principalmente. Sim. E com a cabeça fervilhando, assim, ó. Sabe, querendo transar desesperadamente. Eu tô falando, é material suficiente. Exatamente. Material Não precisava fazer nada. Exatamente, não precisava fazer nada. Então eu acho que é super válido. Às vezes a pessoa fala assim, o que eu vou fazer numa casa de swing? Meu, você vai só olhar. Eu nem gosto, sabia? Assim, tipo, de swing, a prática, essa coisa de troca de casa. Sim. Eu acho meio chato. Muito mais divertida, ou aquela camona no meio, aí eu adoro. Aquela cama que entra todo mundo, orgia é comigo. Nossa, quarto coletivo, quarto de vidro. Isso é legal, porque tem legal. essa coisa assim meio não, onde você pode ir além, assim, e gente, você não tá se drogando, nada, tudo tá dentro da cabeça, né? E num ambiente seguro. Num ambiente seguro, a gente tem camisinha em tudo que é lugar. E uma coisa legal que eu gosto muito lá do meio liberal primeiro que nas festas não pode ter o celular, justamente pra não ter Faz tanto essa tempo coisa. que eu não vou, que eu nem sabia disso. Não pode de jeito Ainda nenhum, bem. assim. A pessoa, algumas casas elas são bem rígidas a ponto de você ser banido do local. Se
estiver com o celular. Então isso hoje em dia eles cuidam bastante. Outra coisa é aquilo que você falou, que assim, casa de swing, casa meio liberal, é cheio de regras. Então o medo das pessoas de ir é justamente achar que vai chegar lá, eu tenho que transar. Não é obrigada a transar, você só vai transar se você quiser. Ao ponto que eu tava indo, antes do Niso existir, que eu comecei, eu tava super curiosa, eu fui com um namorado, aí, não era um namorado, era um cara que eu tava saindo, aí depois ele tava viajando, aí eu peguei outro pra ir. Gente, eu fui quase expulsa da casa de swing, porque tem um pouco isso, tipo, ser casado é bom, e com o mesmo parceiro é bom, porque aí você meio que não representa uma ameaça, assim, é muito cheio de regras. É muito cheio de regras. Porque lá dentro tem os combinados, que assim. Faz sentido, assim. Solteiros, por exemplo, não pode chegar em casais. E os casais, normalmente, quando vão chegar em outros casais, tem um combinado ali que não é o falado, mas é o percebido, que é homem chega em homem, né? Tipo, chega, não é tipo, e aí, vamos ali transar? Não é assim, chega pra fazer uma amizade, da mesma forma que a mulher chega nas mulheres também pra chegar ali e quebrar o gelo. Então tem mesmo esses combinados. Mas o norte sempre é a mulher. É a mulher. A mulher que vai dizer sim, não. Ninguém vai subir em cima de você, ninguém vai pegar no teu cabelo, não vai rolar esses cafonices. Não é uma balada hétero, né? Não é. Gente. Mas tem alguma coisa ainda que vocês ainda querem experimentar de fantasia? Cara, acho que já fiz tudo. Sinceramente, quando eu falo isso, assim, realmente, tipo, já fizemos tudo. Mas isso é legal. E a gente não tem tabu, entendeu? A gente não vai em balada hétero, mesmo que não seja liberal, assim, balada. Então, quando você tem uma cabeça liberal pra isso, quando nada disso ameaça os seus… Não é nem só sexualidade, porque aí, de novo, você pode ir variando. Mas quando nada disso ameaça seu senso de identidade, de ser, tá tudo certo. Eu ainda tô preso no que você disse, que só a pessoa é responsável pelo orgasmo dela. Isso é muito forte. Isso precisa ser dito, a gente precisa colocar isso no outdoor na Paulista, assim. Então, esse não é nenhuma frase minha. Essa é Betty Dodson, que é uma… Eu tinha uma peça com o Niso que chamava Vem Transar com a Gente, que na verdade não era uma peça, tudo vem do meu livro, né? Era um stand-up de casal, que era a minha palestra. E eu botava a foto dela, gigante. Que é uma senhora, faleceu na pandemia, infelizmente, mas uma feminista dos anos 70, fodástica, chama Betty Dodson. E ela dizia isso: cada um é responsável pelo seu próprio orgasmo. Eu roubei dela, assim… E é exatamente isso, porque sexo é uma experiência egoísta. Por mais que a gente precise ser generoso, blá, 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 cada um sente. Você não tem como transferir o seu sentimento pro outro. Então, se responsabilizar o outro pelo seu prazer é um boicote a si mesmo e é uma injustiça com o outro. Seria um instrumento de fuga? Total. Total, né? Total. Sim. Absolutamente. Porque aí você vira e fala assim… o fulano é ruim de cama. Nem me fez gozar. Nem me fez… Oi, como assim? Primeiro, ele tem um mapa do… Hello, entendeu? Como assim? Se você não sabe chegar ao seu próprio prazer, como é que o outro vai saber? Então, assim, você colocar a responsa disso no outro é de uma idiotice total e absoluta. Eu acho que, infelizmente, as mulheres fazem muito isso, né? Muito. Mas eu também acho que, além das mulheres terem que aprender que ela é responsável por isso, os homens também aprender e ajudar as mulheres a entender isso. Sim. Porque todo o comportamento dele ali vai ajudar, mas no fim das contas e ainda é incentivar, né, gente? Masturbação é vida, de novo. Assim, por mais que eu seja psicóloga, sexóloga, eu acho que se o mundo se masturbasse, a gente estaria num mundo muito melhor. Masturbação, detalhe, sem culpa. São duas experiências completamente diferentes. Você se masturbar com culpa e sem culpa. A masturbação faz com que você entre nas profundezas do seu ser. Encontre seu prazer, entenda a velocidade, intensidade, ritmo, o que você gosta. O clitóris tem 8 mil terminações nervosas, agora isso é uma pesquisa dizendo que tem 10. Ou seja, é o ponto mais sensível do corpo humano e duplamente o que é a cabeça de um pênis. Então, assim, é muito prazer ali. Tem o que às vezes é intenso demais, às vezes fica irritável. Então, para que lado que é? Claro que mulher, né, nem todo dia é diferente, né? Não tem um mapa. Mas a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a se entender, como isso vai traduzir na cama. Tipo, eu e meu sugador
Eu não tomo Rivotril, gente. Eu uso sugador toda noite. É a forma com que eu vou dormir. É a forma de eu ter meu prazer, o que me relaxa. Tá com problema no trabalho, cara? Pega um vibrador. Né? Dá um e chega, e pronto. A solução vem. É um passe de mágica, uma coisa de louco. Mas é isso, as mulheres pra fazer sexo, ela tem que estar relaxada. E às vezes o caminho de você relaxar é justamente você fazer sexo pra isso. Pô, você estava falando sobre o homem incentivar, né, e tal. E muitas vezes é incentivar a se masturbar. Então, primeiro, não precisa se sentir ameaçado, porque nenhuma mulher vai pegar aquele vibrador desse tamanho e inserir dentro dela. Isso é quase que ninguém… Existem algumas mulheres que têm a necessidade de preenchimento, algumas que vão colocar ali, provavelmente, uma prótese parada enquanto se masturba. Dificilmente a mulher tem com um rabbit dentro. Por isso que o sugador, né, essa é uma pesquisa, não é o país que 85% das mulheres fazendo o teste, chegavam no orgasmo em menos de 2 minutos. Sugadores, né? Sim. Amiga. Pelo amor de Deus. Sem comentários. Eu vou embora me larga nesse mundo, eu e meu sugador. Assim, antes de qualquer coisa. Isso que eu tenho 2 filhos, um livro e um marido. Mas eu e meu sugador. Mais que você se masturba, mais vontade que você tem de transar. É a única forma natural ou única forma que a mulher vai ter para aumentar sua libido, por exemplo. É você aumentar sempre a tensão sexual. A tensão sexual é a única tensão boa que tem. Então, tá falando sobre sexo, trazendo coisas de sexualidade no ambiente, conversar sobre isso, cada vez mais. Isso é E às importante. vezes as preliminares, elas não são já quando o casal tá em direção ao sexo. Tá ali no dia a dia, né? Tá ali como mexe as mãos, tá ali… pós também. Exatamente, tá em abrir a porta do carro, Sim. o tom de voz, como se comporta com as outras pessoas em referência à pessoa. Sim. A mulher tem que entrar no clima antes do clima começar. O desejo para a Ótimo. mulher, existem 2 tipos de desejo, o espontâneo e o reativo. 80% das mulheres têm desejo reativo, não espontâneo. Ou seja, a mulher não olha para um cara e fala… não, Você não tá na cara dele agora. Nossa, desculpa, mas a maioria das mulheres… Algumas que tem um pouco mais de testosterona, tá ok, mas a maioria não. Ela vai precisar de alguma coisa. E ela vai reagir a isso. E entrar no clima antes do clima começar é tudo isso que você tá falando também. Fazer essas coisas e ter essa gentileza toda. Mas a mulher, ela precisa se conscientizar que essa sedução não é para ele. Porque a mulher tá sempre pensando no cara. Então, vou comprar essa lingerie. Não, a lingerie não é pro cara, é pra você. É pra cada vez que você abaixa a calcinha quando você vai no banheiro, você fala, hoje tem. Você vai entrando no seu cérebro e o motorzinho vai rodando. Isso é fundamental. Deixa eu te dar um exemplo disso. A gente teve uma gravação que eu tinha que colocar uma calça bege. E aí eu coloquei uma calcinha bege. E aí durante a gravação eu tinha que falar umas palavras assim de uma forma mais erótica. Tati, não dava assim. Eu não me sentia sexy com uma calcinha bege. Então assim, eu sou a inimiga da calcinha bege, tá? E eu falava assim, gente, eu não consigo falar essa palavra de calcinha bege, eu sinto muito. Mas é muito isso que você falou. Você precisa pra você. Por isso que tem muita mulher que não consegue sentir, não consegue ter autoestima. Porque ela não se prepara pra ela. Não se prepara. Aí quando você manda um bilhetinho, é pra ela. É porque a mulher… Eu tenho uma palestra que eu ensino uma massagem peniana que é muito boa. Então, tem 30 passos e tal. E a galera fica só esperando a massagem. Para de ficar esperando a massagem peniana. Pensa em tudo que eu tô falando aqui antes, porque é isso que você precisa pra despertar o desejo dentro de você, cara. Porque você pode fazer a massagem que for, que o negócio não vai rolar. Entende? É muito louco. Só que a mulher tem essa coisa… é irritante, desculpa. Eu concordo. Bom, nós temos um quadro aqui que chama Inversão de Papéis, que é uma prática que nós acompanhantes conhecemos muito bem. Mas mais legal ainda que inverter os papéis é quando um ajuda o outro a crescer em qualquer relação. E isso é possível no maior site de acompanhantes do Brasil. Sim, gente, no programa Indique e Ganhe da Fatal Model, você que é acompanhante e já está cadastrado, pode indicar outros profissionais para fazerem parte da plataforma. Quando esse colega se cadastrar e adquirir um dos planos da Fatal, vocês 2 são recompensados. Então, são diversos benefícios, podendo chegar até 30 dias de plano super top. Então, aproveita e já sai indicando aí as amigas e os amigos. Inversão de papéis.
Tem alguma curiosidade sobre o mundo Eu das queria ter sabido acompanhantes? disso antes, porque eu queria pensar assim, tipo, numa pergunta bem assim, sabe, inteligentíssima e tal, mas enfim. Eu queria saber se dentro do meio das acompanhantes as mulheres também mentem no sentido, tipo, eu sempre gozo, etc e tal, sabe? Não, entre elas não, elas são entre os super no grupo, sinceras. Não, nos que grupos. legal, nos grupos tem cara. essa sinceridade, assim, eu fui lá, eu fingi horrores, gritei, fiz isso e aquilo, porque eu já não aguentava mais. Tem, Sim. infelizmente tem isso. Não, imagino que tenha, mas que legal que vocês não mentem. São muito sinceras, assim, a gente sempre fala sobre legal. essa questão do o que consegue também e o que não consegue fazer. Sim. A quantidade de acompanhantes que não fazem, por exemplo, sexo anal, e elas falam, faço tudo menos fazer sexo anal. Então isso é muito aberto, assim. Sim. E com os clientes também acaba tendo isso, assim. Muitas mentem orgasmo mesmo com o cliente, porque muitas vezes ele vai lá procurando isso e ela não consegue. Não, nesse e aí caso, é dela. eu acho que é a única forma que é justificada. Porque pra mim, assim, você fingir orgasmo, você tá fazendo propaganda enganosa, tá ferrando a próxima que vai vir, inclusive. Porque o cara tá achando que tá arrebentando, aí vem a próxima mulher, homem, sei lá o quê, fala, opa, peraí, eu não tô tão arrebentando assim, e o cara tá lá com a técnica lá dele. Mas quando eles vêm com esse negócio de técnica, tipo, eu vou fazer você gozar assim, igual assado. A outra. Igual eu faço. Às vezes eles até falam, igual eu faço com a minha mulher. Aí eu, deixo. Aí eu fico pensando, cara, essa mulher tá fingindo, não é possível. E nenhuma mulher é igual a outra, né? Exatamente. Então pode ser que Ninguém uma… tem o mapa da mina, Mas é né? isso que eu explico pra quando eles vêm com esse papo. Eu faço assim, elas adoram. Eu falo, então, mas o nosso corpo é diferente, né? Nem ela, se você fizer exatamente a mesma coisa de um dia pro seguinte, vai ser igual. Exatamente, tem que dar uma Tem variada. que ter a luz, tem que… A mulher é complexa. Ela é mais complexa sexualmente, mas ela tem mais formas dela chegar ao orgasmo do que né? Ela começa… Ela se recupera muito rápido entre um orgasmo e outro. Tem a facilidade de ter orgasmos múltiplos, várias coisas. Mas é mais complexa sexualmente. Tem as coisas boas e as coisas ruins. Eu escuto muito isso também de acompanhante, justamente isso, que também se desenvolveu na sexualidade no trabalho, porque foi também se permitindo ali. Ou o próprio homem foi ensinando também coisas ali pra ela, olha, faz assim, faz assado, e foram conseguindo Isso ter. é legal. Todo mundo tem que ter um professor, né? Eu tive um professor bom. Eu tive. E olha que, cara, as acompanhantes, elas vão ter muitas experiências, mas da mesma forma que o contratante tem também, ele consegue muitas vezes, principalmente, eu já escutei isso de cliente, assim, no início, quando eu tava começando, tinha cliente que me ensinava algumas coisas, assim, não faz assim, essa posição, se você colocar o joelho um pouquinho, assim, você vai sentir mais… Olha, é uma escola, sabe? É uma escola. Bem interessante. Eu fiquei surpresa com o ex-BBB. Eu não sabia que você era ex-BBB. Eu também fiz um reality e lá todo mundo fingia que tava transando e arrebentando. Fingia? Fingia, porque era de casal e você tinha de noite. Eu via cada grito, eu falava, gente, para. Para, porque o consultório não tá cheio à toa, filho. Para. Sim. Alguém transou lá na sua edição? Você transou? Na minha edição, eu não transei, eu tive um relacionamento na minha edição, mas eu não transei e foi muito sofrido não transar. Mas parece que um casal transou lá, assim. E podia se masturbar? Nina, essa é uma grande questão, assim, porque poder pode, né? Mas aí vai entrar o julgamento das pessoas, né? Tá. E o banheiro íntimo, né, onde você faz o que precisa fazer lá, ele tem uma câmera que é só de segurança e essas imagens, elas não vão vazar, né? Mas é complicado, né? Porque alguém vai ver você se masturbando. Mas você passou esse tempo todo sem se masturbar? Eu fiquei 78 dias. Eu também fiquei, Eu me tipo, masturbei 72, mas eu tava com meu marido, então eu transava. Eu me masturbei uma vez na cama. Na madrugada, dobrei o joelho lá, fingi que tava, sei lá, pagando de louco e me masturbei. E na minha última semana eu já não aguentava mais, eu tava sentindo dores. Sim, E eu fui nesse banheiro íntimo lá e fiz o que tinha que fazer, na cara dura. Nossa, eu levei vibrador, levei um monte de coisa. Todo mundo, cara, era um nojo, eu não peguei de volta. A galera levava de um quarto pro outro, passava um álcool em gel e ia. Caramba! E podia, então, mas aí não tinha câmera nos quartos, De né? noite, não tinha, nessa edição, acho que era a última que
no quarto de noite, você entregava um microfone. A partir depois da minha, já tinha microfone até de noite. Mas até a minha, 3 horas da manhã, você entregava o microfone, você podia… No quarto, ficava só você e o teu parceiro, e aí você fazia o que queria. Caramba. Mas as paredes eram de papel, e todo mundo gritando, querendo se mostrar. A gente me E os casais eram reais? Um monte não. Assim, um monte, depois você cai. Quase que o troço todo é separado, as edições todas aí. Você tem que chamar a Aritana Maroni. Aritana, eu acho que a gente já teve a indicação do nome dela. Minha irmã. É sua irmã? Eu fiz com ela, o Power. Tá. E ela é uma das minhas melhores irmãs, mas completamente maluca. Minha irmã é um dos grandes motivos que eu moro aqui em São Paulo. Ela que arrastou a gente pra cá. Olha só, já vamos chamar ela pra próxima temporada, com certeza. O papo tá delicioso, mas infelizmente a gente tem que começar a se despedir. Antes eu vou fazer o Rapidinhas, que você que já nos acompanha já conhece muito bem. Eu faço 5 perguntas pra você e você responde com a primeira palavra que vier à mente. Vamos lá? Sexo é… Maravilhoso. Uma posição subestimada. Mamãe e papai. Por quê? Ai, ninguém dá bola, todo mundo acha careta, eu adoro. Eu adoro também. Eu também. Não é? Mas é a Adoro. minha preferida. Jura? Raramente as pessoas falam isso. Ai, mas é tão bom. Ai, porque que bom! você tá tem com irmãos aqui. Você tá ali com o rostinho, Ai, não, né? é bom. Que O meu isso? papai é maravilhoso. Sim. Mas geralmente eu acho tão discriminada. As pessoas acham meio careta. De novo a performance, né? As pessoas querem um pirocóptero. Exatamente. Eu falo, deixa ginasta pros ginastas, bicho. Não vem com essa porra pra cima de mim. Boa. Uma posição superestimada. De 4. Também acho. De 4, porque eu, que estou na menopausa, resseca rápido. Às vezes até ar-condicionado, sabia? Dá uma ressecada. E aí, às vezes, dá uma machucada. Mesmo que você não tenha problema de lubrificação. Eu acho subestimada. Eu também acho. Subestimada não, eu acho… Superestimada, né? Que bom que você falou do ar-condicionado, porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Não, ar-condicionado. Várias coisas influenciam ali. Bacana. Maior mito do sexo? Caramba, tem tantos… que é pecaminoso, que faz mal, que você vai crescer pelo, sei lá onde. Na mão, no pé. Você vai pro inferno, enfim. Gente, o sexo é o motivo pelo qual a gente existe. Se não existe sexo, a gente não tá aqui na Terra. Sem Vamos culpa. por isso. Sem culpa. Sem culpa. Exatamente isso. E pra finalizar, qual que é a maior verdade do sexo? Mais educação, gente. Educação e sexo tem que andar junto. Mais educação. Educação sexual é vida. Você entender sobre o seu corpo. Entender sobre a sua reação sexual. O que você gosta, o que você desgosta. O sexo vai mudando. Quando você tem 20 anos é uma forma, 30 é outra, 40 é outra. Vai evoluindo. Mais que você entende seu corpo sexual, mais prazer que você vai ter, independente de qualquer outra coisa. Assim, isso é fundamental. Excelente. Tati, muito obrigada. Preciso agradecer a sua presença, seu tempo que você colocou disponível pra gente. E aproveita, fala pra gente suas redes e onde o pessoal pode encontrar seus conteúdos. Meu marido sempre fala no início e eu esqueço. Meu curso virtual, Virando a Cama do Avesso, tá? Vai lá, são 30 aulas, eu ensino tudo e mais um pouco. Massagem peniana em todos os seus troços, como fazer sexo anal sem dor, né? Porque se tá doendo, tá fazendo errado. Enfim, várias outras coisas, 30 aulas maravilhosas. Você pode encontrar no meu Instagram ou qualquer outro lugar, TikTok, tudo isso. @Tatiana Presser, Tatiana normal, Presser com 2 S's. YouTube, em todas as redes é igual. Obrigado, Tati, pela aula aí que a gente teve, né? Imagina. Por essa troca justa e belíssima. Legal. Eu sou Wagner Santiago, no Instagram você me acha Wagner Santiago, no Twitter Wagner Santiago. Dá um Google lá, vai. Descobre aí os materiais desse garoto. Gente, pra você que ficou até o final desse episódio, muito obrigada e até o próximo Acompanhadas.